Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui no 4º episódio do podcast do Instituto Verum, o Verumcast. Já é o 4º episódio, hein? Quem está perdendo precisa se inscrever no canal, precisa ativar o sininho das notificações e compartilhar as informações. Sabe por quê? Porque aqui é um momento de informação, mas informação de forma tranquila, um bate-papo muito tranquilo. Tá? Meu nome é Fernando Guimarães, sou embriologista sênior do Instituto Verum, coordenador do Laboratório de Fertilização in vitro do Instituto. E hoje o nosso tema é endometriose. Aliás, estamos chegando ao mês de março, março amarelo, e março amarelo é o quê? Qual o significado do março amarelo? A conscientização da endometriose. Então, este podcast é um podcast muito importante para que você esteja aqui conosco nessa jornada. E para continuar nessa jornada, estou aqui com 2 grandes nomes da reprodução assistida aqui do Distrito Federal, com o qual tenho enorme prazer e gratidão em trabalhar. O nosso grande doutor Jean Pierre, que é diretor e RT do Instituto Verum e pioneiro na cirurgia de endometriose, e a doutora Leilane Noleto, que trabalha conosco também, médica em reprodução assistida. Doutor Jean, o que você poderia falar da doutora Leilane? Fernando, primeiro, essa alegria imensa de estar aqui nesse 4º podcast, falando sobre endometriose, o nosso dia a dia. E falar da doutora Leilane, com certeza, vai ser muito mais tranquilo e fácil do que falar sobre a endometriose. A doutora Leilane é essa pessoa maravilhosa, uma profissional que eu sempre digo, né, a médica de alma, né? Então, assim, ela realmente cativa, ela é uma profissional de altíssimo nível que sabe lidar muito bem com as nossas pacientes. É uma profissional com experiência há mais de 10 anos em reprodução assistida, milita na área lá no Instituto Verum o tempo todo. Nossos fellows a admiram exatamente pelo seu alto grau de conhecimento científico, não diferente não no Instituto Verum também, mas no HMIB, que é o nosso hospital público, que tem um R4, tanto de endoscopia ginecológica como de reprodução assistida, e ela cuida de forma maravilhosa, né, uma segunda mãe lá para os R4 de reprodução assistida. Enfim, alto nível técnico e alto nível científico. Acho que ficou fácil, né, Fernando? Ficou claro. Falar dela não fica fácil falar dela? Ficou claro. Meu e Deus, aí, Leilane, depois obrigada. desta apresentação, eu quero ver como é que você vai apresentar o Dr. Jean. Dr. Jean, simplesmente, todos os médicos do Instituto Verum passaram por ele. Ele ensinou a todos nós. Então, ele é nosso grande mestre, nosso grande mentor, nosso grande professor. Não só na parte médica, como na parte da vida. Então, assim, a gente tem um aprendizado aí diário. E foi meu professor na residência de ginecologia, depois de reprodução humana e endoscopia ginecológica, e depois eu acompanhei no fellow aqui na clínica. Então, assim, é muito tempo de convivência e muito tempo de admiração, assim, um grande precursor da cirurgia minimamente invasiva no DF, né, no Centro-Oeste, grande nome no Brasil. Então, assim, é a quem eu confio todas as minhas pacientes, sem dúvida nenhuma, de olhos fechados, porque tem essa visão técnica, essa habilidade, assim, que é, assim, fantástica, é a coisa mais linda do mundo, ver o Dr. Jean operando, mas também tem essa visão da parte reprodutiva que é muito importante. Então, isso me dá total tranquilidade e confiança de entregar minhas pacientes para ele. Muito bem, então vocês estão vendo aqui que o programa hoje é de peso, né? Grande peso positivo, né? E no programa de hoje, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre endometriose, a gente vai falar sobre endometrioma, a gente vai falar sobre adenomiose,
tratamentos, Infertilidade, infertilidade, muita coisa envolvida, minha filha. Você muita tem- coisa, muita coisa. Então aproveite o podcast de hoje porque tem muita informação relevante. Tá? E a gente vai começando esse bate-papo aqui com alguns temas relacionados à endometriose que nós temos. E a gente pode começar com o Dr. Jean, né, Dr. Jean, para nos falar um pouquinho sobre essa doença tão delicada, né, que é a endometriose. O que é exatamente a endometriose? Qual seria a etiopatologia e a sintomatologia dessa doença? Bom, Fernando, a endometriose é uma doença crônica inflamatória que consiste exatamente em quê? Todo mês a mulher ela menstrua, ela descama esse endométrio que é um tapete que recobre o útero internamente e ele só se localiza ali dentro. Quando esse tapetezinho que é chamado de endométrio, ele se localiza fora do útero, ele é chamado de endometriose. E várias são as causas, né, que a gente tem para tentar explicar essa etiopatogenia, quer dizer, essa patogenia, essa formação da endometriose. Né? A Arilane gosta muito de falar que ela é uma doença misteriosa. Tudo bem que seja uma doença misteriosa, né, Lilane? Porque todo Mas mundo quer saber a causa e às exata. vezes a gente tem essa dúvida, né? Muita teoria para explicar a mesma coisa. Tem menstruação retrógrada, tem teoria imunológica, tem várias outras situações que você pode ter na menstruação retrógrada, a endometriose ali ao redor do útero, como você também tem endometriose à distância e você fica, puxa vida, foi que via por como é que ela conseguiu chegar lá, foi via hematogênica, como foi que foi todo esse processo. Então, quando você tem muitas teorias para explicar a mesma coisa, né, que é a endometriose, fica difícil a gente taxar essa etiopatogenia. Mas quando a gente tem a presença, né, desse tapetezinho que é chamado endométrio fora do útero, né, ele pode atingir vários órgãos internos. Dentre eles, nós podemos ter bexiga, nós podemos ter o intestino, ovário, o próprio útero por fora, e vai com isso causar aderências ou qualquer outra situação, como mesmo infiltração. E vai ter sintomatologia. Sintomatologia essa que é bem interessante, que é o que nós conhecemos como a doença dos 6D, né? Que ela pode ter dismenorreia, que é a dor menstrual. Você pode ter o segundo D, que é de dor pélvica a esclarecer. Você pode ter um terceiro D, que é de dispareunia, que é dor na relação sexual. O quarto D, que poderia ser a dor ou o distúrbio urinário. Você pode ter o quinto, que seria a dor intestinal, por alguma razão. E o sexto D, que seria dificuldade para engravidar ou a infertilidade, né, chamada, para que a gente possa utilizá-la como D também. É isso. Nada mais é do que algo que era para estar só no útero, ele passa a se localizar em Fica mais toda a difuso, pelve. né? Exato. Essa teoria que o senhor mencionou da menstruação retrógrada tenta explicar, porque é algo que né, mecanicamente faz sentido, porque as células endometriais voltam ali pelas trompas, caem na pelve. Mas não explica exatamente por que essa menstruação retrógrada ela pode acontecer, ela acontece em toda a menstruação. Em Exato. todas as mulheres. E por que só algumas mulheres têm endometriose e outras não têm? Então, existe algum fator ali nas células endometriais daquela mulher que tem endometriose que fazem com que ela seja propensa a desenvolver a doença. E eu brinco que é misteriosa, porque exatamente o que o Dr. Jean falou. Como é que aparece lesão no pulmão, por exemplo? Né? Como é que já foram relatados casos de homens com endometriose? Como é isso? Então, assim, a gente ainda não tem a resposta exata, consequentemente, a gente não existe um tratamento definitivo que cure a doença. É uma doença crônica, Que também é uma progressiva. pergunta de $1 milhão, né? Existe tratamento definitivo? Provavelmente não, né? Não, né, doutor Jean? Mas a gente tem como trabalhar bem essa endometriose.
E é isso que a gente vai tentar, ao longo desse podcast, né, discutir com vocês e tentarmos aqui chegar a um denominador comum. É difícil. Nós temos congresso que passam 4 dias falando sobre o assunto, não vai ser em 1 hora que a gente vai Exato. conseguir mitigar aí todas as dúvidas, né? Com certeza. E aí a doutora Leilane falou com relação a algumas pacientes que sentem mais ou sentem menos, né? Porque provavelmente a dor é um ponto chave na endometriose, eu estou imaginando, né? Que a dor seja um ponto chave. Mas tem aquelas pacientes que de repente são assintomáticas também, né, doutora? Tem paciente, na verdade, o nível de dor não corresponde à quantidade de lesão e nem ao grau de acometimento, né? Tem paciente com pouca lesão e que tem muito sintoma, e também tem paciente com muita lesão e pouco sintoma. Então, existem pacientes com endometriose que são assintomáticos, mas o que é mais comum é, durante a anamnese, assim, a gente sempre pergunta, tem cólica, tem dor pélvica, tem dor na relação? E aí, inicialmente ela fala assim, não sinto nada. E aí, quando a gente aprofunda o assunto, aí elas falam assim, não, mas espera, não, tem uma determinada posição na relação que eu sinto desconforto, eu sinto dor. Então, elas terminam, elas estão tão acostumadas a sentirem esse desconforto, a ter esses sintomas, ou a escutarem que é normal, ou que, né, ter cólica, ou ter dor na relação, um certo desconforto é normal, que elas já nem consideram que isso, elas nem consideram relevante falar isso na consulta. E aí, quando a gente aprofunda, a gente vai, opa, não, mas como é essa dor? Tem dor na hora de, quando você está menstruada, você tem desconforto para evacuar, para fazer cocô? Tenho um certo desconforto. Então, assim, isso também depende de como você aborda e também das mulheres terem essa consciência de que não é normal sentir dor, não é normal ter dor na relação sexual, né? Normalmente na endometriose é uma dorzinha mais profunda, né? É mais lá dentro. É... Enfim, e no exame físico, muitas vezes, depois que a gente faz lá o toque vaginal, que é uma parte muito importante do diagnóstico, quando você faz o exame físico que você nota alguma lesão, ela fala, e aí ele dói, né? Quando a gente chega naquele local, naquele ponto, naquela lesão, ela fala, doeu. Eu falei, essa dor é a que você sente na relação? É, assim. Então, às vezes ela não consegue reconhecer que ela tem sintoma. É isso que eu ia falar. Então, na verdade, você quando vai aprofundando as perguntas, quer dizer, então ela já anda ou vive acostumada com aquele tipo de situação de dor, né, Eu, doutor? eu, eu sempre falo assim, pode ter a paciente assintomática que tenha endometriose, é fato, pode acontecer de chegar no seu consultório. Mas se ela tem vida sexual ativa e a depender do grau dessa endometriose, dificilmente nós vamos ter uma paciente que ela é 100%, vamos dizer, assintomática, sem sintomatologia, sabe, Fernando? É uma coisa que realmente mexe e modifica o organismo feminino. E aí a doutora Leilane falou com relação à anamnese, né? E qual seria o diagnóstico clínico e laboratorial para a gente detectar endometriose? Fernanda, a Leilane, com muita propriedade, já falou um pouco sobre a clínica da paciente, e realmente é isso. A gente tem que ouvir a mulher. A mulher já é um livro mesmo, com todas as páginas ali expostas. Você só precisa ouvi-la. Deixa ela falar um pouco e você direciona para o que você realmente quer e vai tendo realmente as informações. Essa é a parte principal, que é a anamnese. Tem uma outra parte que é não diferente, que é o exame físico, como também a Leilane falou, é de fundamental importância, que é o toque bimanual. Ali, a grande maioria das lesões se localiza exatamente naquela região de baixo ventre, entre o útero, intestino, no fundo de saco posterior, que pode comprometer também a vagina ou mesmo a bexiga. Nesta região, você tem um concentrado maior de lesões de endometriose. E se isso acontecer, existe um tropismo, quer dizer, existe
uma aproximação muito grande entre as lesões de endometriose e os nervos. Então, quando você toca, como é uma patologia inflamatória, ela vai normalmente reclamar. Então, em mais de 80% das vezes, você dá um diagnóstico, suspeita de um diagnóstico de endometriose, também com toque vaginal. E não diferente, existem os exames complementares, como o próprio nome está dizendo, para complementar uma hipótese que você tem, que nada mais era a ecografia transvaginal com preparo ou a ressonância magnética pélvica com contraste, tá bom? Mas com preparo intestinal também para você ter uma melhor visualização dessa pelve como um todo. E feito por profissionais assim que estão acostumados e que trabalham com endometriose. Isso faz muita diferença, assim. O exame de ultrassom, ele é operador dependente. Então, pode existir uma lesão ali e ela não ser descrita simplesmente porque aquele profissional não está habilitado para realizar aquele exame. Ou uma ressonância magnética em que o laudo também depende do radiologista que está avaliando aquele exame. Então, é importante que a gente também tenha, nós que estamos solicitando os exames, a gente tenha profissionais em que a gente confie para dar aquele laudo. Isso faz muita diferença, né? Não é raro chegar no consultório uma paciente com laudos de exames normais e que quando a gente examina, faz o toque vaginal, a gente toca a lesão, né? Ah, outra coisa, é bem interessante isso que a Leilane falou. Não, às vezes não é nem no exame físico. No próprio exame de imagem, quando você pega, por exemplo, uma ressonância, você às vezes observa a lesão e a depender do profissional, se ele não tiver intimidade com a endometriose, ele vai deixar passar uma lesão que está ali exposta. Às vezes você vê a lesão no exame de imagem e pede para que ela retorne ao serviço para que possa fazer um novo laudo. Uma revisão, né? Não custa nada. Educadamente a gente manda por fora uma mensagem. Mas é muito importante no pedido você especificar paciente com suspeita de endometriose, paciente com dor a nível, aí você explica, será que é útero sacro direito, útero sacro esquerdo, ou toda a pelve, a mobilização, o que está acontecendo? Você tentar dar o máximo de subsídio também para que o profissional possa laudar da melhor forma possível, que ele também adivinhar ou ficar sonhando também, às vezes, está tudo errado. Existe o exame de laboratório, que é o CA-125, mas ele não é o screening, ele não é o exame de rotina que você vai estar pedindo, que ele pode estar aumentado numa endometriose muito grave, mas não é necessidade da gente estar fazendo como rotina este exame. É porque não é um exame específico. Ele pode aumentar em outras situações, e às vezes a paciente chega lá apavorada, porque o CA-125 está elevado. É verdade. E aí ela dosou quando estava menstruada, e aí pode aumentar na menstruação, entendeu? Então a gente miomas, infecções, então tem outras situações não é um exame que... de rastreio, cisto né? de ovário. Então, nessas condições, o melhor mesmo seria você fazer uma avaliação correta da paciente por anamnese, por toque e também exames de imagem, né? A imagem diz muita coisa, então. Mas eu queria só dizer uma coisa. O Dr. Jean, ele, como o grande nome da endometriose do Brasil e do DF e pioneiro aqui, ele foi meu professor, né? E de quase todo mundo da clínica. E assim, com ele que eu aprendi assim, a importância do toque vaginal para endometriose e como realizar esse toque vaginal. Entendi. Então, assim, são os nossos olhinhos nos nossos dedos. É como se a gente tivesse olhos nos dedos. Então, essa descrição que ele fala que a gente tem que colocar no pedido é muito importante. Você descreva sempre o toque vaginal, né? E teve uma época até que a gente comparava os nossos achados no exame físico com os nossos achados nos exames de imagem, ou ressonância, ou mapeamento de endometriose, com os achados cirúrgicos. E batiam muito. Então, assim, tamanha a importância disso para o diagnóstico, até para o acompanhamento da paciente, né? Para a programação cirúrgica, quando existe indicação, que o Dr. Jean, né,
avalia minuciosamente as pacientes que ele vai operar. Então, na época que a gente fazia esse acompanhamento, né, o fellow, a residência, a gente tinha esse cuidado e assim, foi uma lição Fernando, número 1. é tão importante, porque é incrível. Ainda hoje, por mais que a gente tenha toda a tecnologia, tem toda uma exposição em mídias, excelentes professores falando, desde congresso à mídia social ou a qualquer outra situação, continuamos tendo pacientes que estão sendo levados, vamos dizer, para centros cirúrgicos ou para qualquer tipo de tratamento, sem ter nunca feito um toque vaginal, nenhum exame físico nessa paciente. É um absurdo. Então a gente tem que tomar todo um cuidado. Todo tratamento exige um diagnóstico e todo diagnóstico, com certeza, se for para uma pessoa especializada, vai ter condições de organizar da melhor forma possível. E pessoal, assim, com relação à endometriose, existem alguns estágios específicos? A endometriose profunda, que tanto falam da endometriose profunda, ela é muito grave? Qual a importância? Quais são esses estágios, se eles existem? E qual a importância dessa endometriose profunda para um futuro tratamento? O que é essa endometriose profunda? Endometriose profunda é uma classificação. A endometriose profunda, ela tá só querendo, a gente está só querendo dizer que aquela lesão sobre o peritônio é a camada, é um tecido que recobre todos os nossos órgãos abdominais. Então, os focos de endometriose, eles se implantam ali, normalmente na pelve, né? Mas em outros locais também, do abdômen e fora do abdômen. Mas ela só está querendo quantificar o grau o quanto essa lesão se aprofunda no peritônio. Entendi. Então, a partir de 5 milímetros de profundidade, tá bem pouquinho, né? A gente pode dizer que é endometriose profunda. E aí, quando a paciente escuta isso, elas ficam nervosas, apavoradas, achando que é uma coisa muito grave. Mas, na verdade, o que é importante é que a gente determine quais os locais acometidos. Porque você pode ter uma endometriose profunda com poucas lesões, você pode ter uma endometriose profunda com comprometimento intestinal importante, com comprometimento no ureter. Então, a localização da lesão é mais importante do que o grau, esse ser profunda ou não ser profunda. Não necessariamente é um quadro grave. Porque assim, uma lesão de 5 milímetros ela é considerada profunda e a paciente realmente vai se assustar. Não tem como não se apavorar, porque ela vai ouvir ou vai ler lá no laudo e está lá escrito endometriose profunda. E até ela entender que essa endometriose profunda é algo pequeno perto da situação, a depender dessa situação. Mas é aí onde reside realmente a situação. Nós temos órgãos que podem ser atingidos, e é isto que faz com que a gente programa a nossa vida com a paciente, né? Nossa estratégia de tratamento, que a gente tem que ter muito cuidado neste momento, sabe? É quando e como essa lesão ela atinge os principais órgãos e o atingir e o infiltrar, né, e o causar sintomas é que vão nortear os nossos tratamentos. E às vezes elas chegam preocupadas com esse diagnóstico de endometriose, principalmente profunda, porque elas já sabem, os pacientes já sabem da associação da endometriose com a infertilidade, né? Então é muito importante também que a gente converse e explique que é uma doença muito prevalente, muito assim. Em torno de 10% da população das mulheres em idade reprodutiva tem endometriose, talvez até mais, talvez a gente tenha até um subdiagnóstico. Mas nem todas essas pacientes vão ter infertilidade. Né? Metade das pacientes com endometriose engravidam espontaneamente. Então, claro, é importante para essas pacientes que têm desejo reprodutivo terem um acompanhamento, sim, mas não significa que elas vão precisar imediatamente de tratamento, né?
Então, a exceção de alguns casos, como, por exemplo, mulheres com idade mais avançada, com reserva ovariana baixa, com exceção desses casos, ou outros fatores de infertilidade associados, se esse paciente for começar a tentar engravidar, talvez a gente possa só acompanhar, sem necessariamente fazer qualquer tipo de intervenção inicial, mas a gente vai acompanhar de perto. Então, não existe motivo também para tanto pânico, né? A gente fica preocupada, mas nem tanto. Eu vou falar uma coisa pessoal agora. Quando eu era residente, eu tive uma suspeita de endometriose. E aí eu lembro muito que o doutor Jean, a Valéria, eles falavam assim, Lê, engravida logo, né? E não estava dentro dos meus planos engravidar logo, né? E aí, assim, eu lembro que eu fiquei, realmente, assim, eu me coloquei na pele das minhas pacientes. Eu fiquei muito nervosa, dividida entre a questão profissional e a questão pessoal, porque eu sempre quis ter filho, queria ter 2 filhos. Como eu tenho agora, deu certo. Mas você ouvir que você precisa mudar os seus planos porque foi diagnosticada uma doença ou uma suspeita de uma doença é muito tenso, assim, é muito difícil, sabe? Graças a Deus deu tudo certo, não precisei operar. E aí quando eu acompanhava, quando eu via as lesões, aquela pelve com muita... Quando eu entrava nas cirurgias e via aquela pelve com muita lesão, com aderência, eu pensava, meu Deus do céu, minha pelve tá desse jeito. Meu Deus. E eu ficava meio chateada. Assim, eu A fiz ilusão da doutora Leilani, isso, porque claro. acompanhava. E tem que prestar Porque atenção, o viés grande, né? eu tô Impressionante. eu tô aqui colocando a minha situação de paciente, porque eu Sim. estive na pele de paciente. E aí eu ficava falando assim, pensando assim, gente, meu Deus, mas eu faço tudo certo. Eu como direitinho. Eu faço tudo tão bonitinho. E ainda assim, talvez eu tenha endometriose. E eu me sentia injustiçada por essa possibilidade. Então, assim, eu entendo também quando as pacientes Que a chegam. paciente que para lá na Sim, frente do seu consultório fala exatamente isso, né? ou que esteja com muita raiva de estar com essa suspeita, Sim. ou de ter infertilidade, ou de precisar antecipar a gravidez, ou de não estar planejando congelar óvulos e talvez ter que planejar. Então, assim, é um negócio que pega, Mexe, né, que Leilani? mexe muito com... Você está acostumado a ter uma rotina de vida, aí chega alguém e diz, olha, o ideal é que você faça isso, ou o ideal é que você faça uma boa... Uma pessoa que nunca gostou de uma academia, que nunca dormiu bem, que nunca se alimentou bem, do nada, Não bom, sou a eu. partir de agora vamos ter que uma mudança de vida radical, né? Então a gente tem que ter bom senso também de Sim. saber conversar com essa paciente, E mas de dar tem que notícia, mudar, porque você vive um tem que mudar. luto. Você vive um luto, assim, é um luto que talvez seja transitório, mas você vive uma... Então, Porque as pessoas pensam, sabe, que a endometriose só gosta de quem tem estresse, só gosta. Não, é o contrário. A endometriose é que provoca tudo isso, faz com que as pessoas emocionalmente fiquem alteradas, modifiquem todos os seus hábitos de vida, e ela quer exatamente isso. Por isso que a mudança dos hábitos de vida, eles são importantes, né? Você dormir bem, nada como uma boa noite de sono, né? Para você recuperar sua energia, uma boa alimentação. O pessoal fala tanto nessa coisa da dieta anti-inflamatória. Mas o que eu quero falar sobre a dieta anti-inflamatória é o seguinte, pessoal, você se alimentar direitinho, você dar nutrientes que realmente são interessantes e que seu intestino aceite sem ser intolerante ao processo, tudo isso se reverte em coisas positivas. Beber bastante líquido, ir para sua academia, fazer sua Atividade ginástica, física. né? Fazer sua atividade física, isso é de fundamental importância e faz diferença. Mas só isso resolve? Não. Aí a gente tem que ver com muita calma. Aí onde foi que a Leilani falou e falou bem, que os diversos graus de endometriose. E o que é que está envolvido nesse processo, né? Uma coisa é uma paciente que quer engravidar, outra coisa é uma paciente que já tem prole constituída,
uma paciente de maior, né, que tem uma idade mais avançada, em detrimento de uma outra que não. Paciente que já pode ter toda a sua reserva ovariana comprometida, Comprometida. ou aquela que chega e está com várias cirurgias. Porque a endometriose, eu sempre falo isso, é uma cirurgia de um tiro único, né? Você tem que ir lá e saber fazer e acertar para que você possa retirar as lesões, que você possa diminuir a sintomatologia dessa paciente e, acima de tudo, preservar os órgãos reprodutores e, principalmente, o seu futuro reprodutivo. Porque é isso, o paciente chega na nossa frente no consultório, tem duas coisas que são fundamentais que a gente tem que estar sempre perguntando para essa paciente. É a sua qualidade de vida que está alterada ou é o desejo de engravidar que está sobrepondo a tudo? E é nisso que a gente vai estar aqui também conversando um pouquinho. Aproveitar também aqui a doutora Leilane, que junto a gente faz um trabalho bacana no na nossa clínica, né? Tanto na parte do tratamento da paciente com infertilidade, que deseja gravidez, como também naquelas pacientes que por alguma razão vão ter que ir para a cirurgia. E é isso que a gente vai tentar aqui dicotomizar de uma forma tranquila e fácil até o final. Então, pessoal, assim, vocês já falaram partes de tratamentos, né? Existem alguns tratamentos que são mais conservadores, tratamentos que são específicos para estágios da doença. Queria que vocês falassem um pouco mais. Eu sei que o Dr. Jean já falou muito bem da questão da alimentação, atividade física, cirurgia, talvez, né? Mas alguns tratamentos que podem ser colocados na mesa para essa paciente ter esse entendimento sucintamente. Bom, a gente pode estar falando de algumas situações. Se você tem uma paciente que tem uma endometriose de um grau mais leve, uma paciente, vamos dizer, assintomática, que não está tendo muitas ou pouca sintomatologia, e você consegue fazer um tratamento clínico para essa paciente, seja com o uso de hormonal, ou seja, mesmo com o uso de medicações, vamos dizer assim, sintomáticas, a gente consegue ir fazendo esse acompanhamento. Lógico que à medida que essa endometriose ela vai tomando mais corpo e vai causando uma sintomatologia maior, a gente vai ter que realmente diferenciar. E aí onde entra aquela situação que a gente conversou anteriormente. É uma paciente que deseja gravidez ou uma paciente que está atrás de qualidade de vida? Para que a gente possa pensar nos diversos tratamentos. E sempre aquela paciente que quer engravidar, o tratamento, pessoal, independente de idade, era o tratamento ele conservador. Seja ele a fertilização in vitro, a inseminação, até as técnicas de reprodução assistida, né? A inseminação, ou mesmo a fertilização in vitro, como a cirurgia. Mas existem aquelas pacientes que podem ter um grau mais elevado, né, de endometriose, a coisa esteja bem mais séria, que a gente vai ter que ver até que ponto vai o tratamento, primeiro da fertilidade, ou trata-se primeiro da fertilidade para depois se pensar em uma cirurgia. Que eu vou deixar também um pouco para a doutora Leilane conversar um pouquinho para aquelas pacientes, né, que vamos dizer assim, que tem uma endometriose e às vezes a gente fica preocupado. Ela vai ser 100% é, é, aniquiladora, ela não vai mais permitir que essa paciente engravide, ou todas vão engravidar. E o que é que a gente tem, né? Eu queria que você falasse de uma forma bem tranquila para todo mundo, que as pacientes elas gostam também de ouvir isso e ficarem calmas. Tem solução para aquelas que querem engravidar e têm endometriose, ou Lilane? Tem solução. O tratamento, como o senhor falou, a gente pensa no tratamento clínico, pensando nos sintomas, tratamento de sintomas ou da fertilidade. Pensando na fertilidade, a gente pensa assim, melhor tratamento
considerando que essa paciente já tenha infertilidade ou já tem algum fator importante de infertilidade além da endometriose, como idade, baixa, uma reserva ovariana mais baixa, ou existe um fator masculino, ou trompas obstruídas, aderências pélvicas. Isso tudo a gente faz a avaliação ali, a avaliação do casal. Então, se essa paciente, o desejo dela é reprodutivo, ela já está tentando engravidar e tem infertilidade, o tratamento, o melhor tratamento é fertilização in vitro, né? Quais são as exceções? Quando é que a gente pode pensar no tratamento cirúrgico para essa mulher que tem infertilidade? Primeiro, uma situação em que ela tenha tempo para tentar engravidar, né? Então, por quê? Porque depois da cirurgia, uma cirurgia ótima que a gente fala, uma cirurgia bem feita, esse tiro único que o Dr. Jean falou, que é muito importante, depois dessa cirurgia, os 6 próximos meses é o período em que ela tem as maiores chances de sucesso. Então, ela tem que ter pelo menos esse tempo para tentar engravidar, para valer a pena o procedimento cirúrgico, né? E ela tem que ter também todos os outros fatores que a gente avalia num casal normal, ou seja, o sêmen está normal, as trompas estão pérvias, ela tem ciclos que são ovulatórios, não tem, e ela tem uma reserva ovariana boa, porque também isso significa tempo. E jovem, gente, do ponto de vista reprodutivo, né? Que é diferente do que a gente fisicamente considera jovem, que é cruel demais com a gente. Mas mulheres com menor idade, né? Então, porque a gente teria tempo de esperar o resultado dessa cirurgia. Daí ela poderia ter... Ela sempre pode fazer o que ela quiser, mas a nossa recomendação é essa, né? Que ela possa, então, tentar espontaneamente. Existem aquelas situações também de casais que ainda não se sentem, por motivos religiosos, por motivos outros, não se sentem à vontade realizando o procedimento. Então, a cirurgia também seria uma opção nesses casos. Do ponto de vista da fertilização in vitro, ter endometriose, que é uma questão assim, importante, é um grande questionamento no consultório, é assim, não, doutora, tá bom, eu tenho endometriose e isso está causando a minha dificuldade de engravidar. Mas será então que eu não preciso operar, mesmo sabendo que talvez eu precise fazer filho? Será que então eu não preciso operar para ter melhores resultados na fertilização in vitro? Elas perguntam muito isso. Então, assim, a princípio não, gente. A princípio, o tratamento quando a gente pensa em questões reprodutivas, é a fertilização in vitro. Inclusive, hoje a gente tem recomendações para aquelas pacientes que têm desejo reprodutivo e que têm programação cirúrgica, que é recomendado, é mais seguro que a gente, inclusive, congele os óvulos antes do procedimento, né? Então, essa preservação de fertilidade antes da cirurgia. Então, a gente não faria a cirurgia antes da FIV para melhorar os resultados na FIV. Talvez o que a gente pudesse pensar um pouco seria naquelas pacientes que já tivessem submetido a várias FIVs e tem uma endometriose importante. Sim. Será que... Aí você faz esse questionamento, Que a gente fica sem tanta... Exato. Será que você limpando como é que eu posso melhorar? esse ambiente, né? Sim, Seria uma opção. Mas normalmente, Fernando, em linhas gerais, isso que a Leilane falou com bastante propriedade. Sempre, paciente que vai ter uma indicação para cirurgia de endometriose importante, independente da idade, tem que se pensar na possibilidade de uma preservação, de um congelamento de óvulos, a depender da situação. Isso a gente tem que ter. Mas o que a gente vê muito, pacientes que vamos dizer, infertilidade, que querem engravidar, realmente fez a fertilização in vitro, muitas já vão direto para fazer uma transferência dos embriões, outras congela esses embriõezinhos, você vai lá, que você faz isso, né, Fernando, com muita propriedade, guarda guarda os os menininhos. menininhos lá, a gente opera, depois tem todo um preparo desse útero, desse endométrio, para receber esses embriões, que seria uma outra situação. Dificilmente a gente vai pensar primeiro na cirurgia e depois para fazer a fertilização. A gente prefere, a não ser como a Leilane falou,
não tem acesso a esses ovários, Que o é uma outra. intestino está lá A outra questão comprometendo, é essa, né? né, doutor Jean? A gente realmente. Não sei, explica aí como é que Não, a captaçãozinha dos óvulos. Como fale, é que pode funciona a falar. captação dos Eu adoro a óvulos? Quais Leilani que são. ela ama essa parte. Eu não vou fazer isso com ela, nem de brincadeira. Pode falar, Leilani. Não, é só que assim, essa questão do acesso dos ovários é importante porque a captação dos óvulos, ele é um procedimento em que eu entro com a agulha na pelve da paciente, né? Então, normalmente, entre o ovário que está estimulado e o meu transdutor, esse procedimento é guiado por ultrassom, é uma agulha que fica acoplada no transdutor, porque ela fica fixa, e aí a gente entra com essa agulha, a gente transfixa a vagina e acessa aqueles ovários. Então, numa pelve sem aderências, a minha agulha só vai passar pela vagina e vai chegar até o ovário para eu poder captar esse ovário. Só que na endometriose, por conta dessa distorção que existe da anatomia, eu posso ter esse ovário colado atrás do útero, eu posso ter um intestino entre a vagina e o meu ovário. Então, no caminho, no trajeto da minha agulha, eu posso ter uma alça intestinal. E a gente não entra em alça intestinal, né? A captação de óvulos, ela é um procedimento seguro e ela tem que ser um procedimento seguro. Então, quando a gente acha minimamente que existe um risco por conta dessa distorção anatômica, é uma outra indicação de se fazer a cirurgia antes da coleta dos óvulos. Não é uma coisa muito frequente, porque normalmente a gente consegue posicionar esses ovários, mas a gente já teve situações, a gente já teve pacientes em comum que a gente precisou operar antes de fazer a captação dos óvulos. E eu ouso falar o seguinte, eu já fui chamado, sabe, Leilani, em algumas cirurgias emergenciais pós-fertilização in vitro, em que as pacientes que complicaram foram pacientes que tinham lesões importantes com comprometimento intestinal, na qual tinha essa sobreposição entre a agulha e o ovário, e você transfixar, aí você pode estar correndo um risco muito grande de estar levando bactérias e patógenos que vão, com certeza, um risco aumentado de causar um abscesso pélvico. Eu nunca vi em nenhuma situação, mesmo sendo com endometrioma, que você rompeu, em que ela não tinha um comprometimento, um bloqueio. Sabe, uma coisa que me chama a atenção isso. Eu não tenho nada baseado, evidentemente, a gente vê muito isso na nossa clínica, assim, nunca tivemos nenhum caso mesmo com aspiração de um endometrioma, com risco que todo mundo fala que pode aumentar o risco de infecção, quando ela não tinha um bloqueio pélvico importante ou sobreposição do intestino. É como se o intestino tivesse ali e essa transfixação poderia ser um fator talvez mais importante dessa contaminação, E aí, sabe? doutor Jean, o senhor até tocou num ponto que é até interessante que as pacientes talvez queiram entender melhor. O que é um endometrioma? Bom, boa. Eu sempre falo o seguinte, nós já vimos que a endometriose é a localização do endométrio fora do útero, que pode atingir qualquer órgão, Sim. ok? Mas a versão cística, né, da endometriose, ela é chamada de endometrioma. Quer dizer, o ovário ele vai produzir um cisto na qual o seu conteúdo é todo de endometriose. Por isso que ele é chamado de endometrioma de ovário. Então, mas é a mesma coisa, só que é um concentrado, é um cisto, né, no ovário. Como ele pode também formar em qualquer outra região, mas quando é ovário, chamado de E aí, endometrioma. esse endometrioma no ovário, então a gente tenta não passar por ele, né? Pelo que A gente evita essa A ficar área. captação, né? na captação captação. atingida. Se porventura você tem um endometrioma importante, né, que possa comprometer o acesso a esses óvulos, né, chegar lá nos folículos para ter acesso aos óvulos, poderia ser sim, como a Leilani falou, uma das indicações de se pensar em fazer uma abordagem para tentar Entendi. Quando a limpar. gente Mas vai. tomar cuidado que nem sempre há essa necessidade. A gente, assim, parece que é algo muito trivial, mas toda vez que a gente vai avaliar uma paciente que vai fazer, que tem
qualquer circunstância, mas falando de endometriose, que tem endometriose que a gente planeja fazer a fertilização in vitro, a gente sempre tem essa preocupação de fazer ecografia, de olhar o acesso desses ovários à ecografia, para ver se é um procedimento que vai ser seguro. Na situação de um endometrioma, a gente observa também a localização dos folículos, né? Porque algumas vezes todos os folículos estão atrás do endometrioma. Então, entre a vagina, por onde vai passar a minha agulha, para eu chegar nesses folículos que eu vou aspirar, tem um endometrioma na frente. Então, isso tudo, quando você vai fazer a estimulação, quando você está acompanhando por ecografia essa paciente, tudo isso é observado. E na captação, isso também, a gente vai para a captação já assim, sabendo o que pode, o que você pode precisar naquela captação. Então, isso tudo está dentro da cabeça do médico, que está ali fazendo, tem que estar na nossa cabeça, né? Tem que estar no roteiro, né? Tem que estar na nossa programação, assim como tem que estar na programação cirúrgica, numa situação, né, que o cirurgião vai lá e fala, não, essa cirurgia eu vou precisar do prócto, essa cirurgia. Então, assim, tem que estar tudo na cabeça, tanto de do clínico que vai captar, quanto do cirurgião que está planejando o procedimento cirúrgico, né? Isso faz parte do procedimento seguro, para tornar o procedimento seguro e livre de complicações, né? Isso é Como tem que importante. ser. Isso é importante, porque nem toda paciente que tem endometrioma de ovário é sinônimo de tem que ir para a fertilização in vitro e que também tem que ir para uma cirurgia. Tudo vai depender da idade da paciente, qual o tamanho desse endometrioma, qual o grau de comprometimento. A gente sabe que o endometrioma é o principal sinal, ele é um sinal de endometriose profunda, um sinal de endometriose que a gente tem que, se ela tem endometrioma de ovário, essa paciente por si só já tem uma indicação natural de fazer mapeamento dessa endometriose. Pesquisar outros locais, né? Avaliar ureter, avaliar intestino, avaliar bexiga, tudo, apêndice. Por quê? Porque o risco de você ter uma associação de outros órgãos, quando o paciente tem um endometrioma de ovário, principalmente de grande volume, acima de 5, 6 centímetros, e com sintomatologia, que esse é o mais importante, quando o paciente também tem sintomatologia de dor, ele é de fundamental importância para que a gente possa pesquisar. Aí vem a grande pergunta, né, Leilane? Em que situação você vai para paciente que deseja engravidar, mas você vai imaginar, ela vai para uma fertilização in vitro ou ela vai para uma cirurgia, né? Todo mundo gosta de fazer essa pergunta, o paciente está na frente, faz sempre essa pergunta, doutor Jean-Pierre, eu vou para onde? Eu vou para a cirurgia ou eu vou para uma fertilização in vitro? Eu posso também falar aqui algumas coisas e aproveitar a doutora Leilane, ela comece e eu também termino. Fique bem à vontade. Posso dar Pode falar, continuidade? pode Então ser. vamos lá, Falei. porque isso é importante, né? Por exemplo, a depender da idade, uma paciente jovem, casada, que deseja ter filhos, mas tem um endometrioma que seja unilateral, tá? É uma coisa, que tem uma boa reserva ovariana, e de repente está lá suas trompas permeáveis, o espermatozoide do esposo, show, porque tem que fazer. Porque tem pessoas que estão levando paciente para centro cirúrgico e quando vai fazer depois do espermograma, deixa para fazer depois, o espermograma do paciente está péssimo, ela já poderia ter economizado essa cirurgia e já poderia ter ido para um E só um tratamento. adendo aqui, que é uma outra coisa, assim, a paciente faz um montão de exame, a mulher faz um monte de exame, alguns exames dolorosos, como a esterossalpingografia, e o marido, não porque ele não queira fazer, mas às vezes porque não é solicitado, não solicitam um espermograma, que é a coisa mais simples do mundo de fazer. E ele ainda sai feliz, né, Leilane? Ele não tem estresse maior para ele. Então, assim, Pois então. pode ser feito, né? Poxa vida, Mas tem então, uns que assim, reclamam, né, Leilane? Muitos reclamam de fazer, falaram isso comigo com vergonha, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, poxa, a mulher é revirada do avesso e ninguém pensa, ninguém, assim. E aí eu falo
né, ginecologista Por isso que é importante. que não é especialista, mas é muito importante, gente, não custa nada pedir um espermograma. Não custa. Ver os dois lados, né? Poxa, vai fazer uma cirurgia para tentar restabelecer a fertilidade Então, da mulher você veja, com o espermograma alterado. uma lesão unilateral que você que esteja com todos esses outros Exames tranquilo, dá para ir com tranquilidade para uma cirurgia, porque você tem um outro ovário lá dando proteção. Uhum. Mas se essa paciente tem um endometrioma bilateral, a conversa já vai mudando de figura, porque a única condição, que é exatamente a bilateralidade de lesão, que faz com que a gente realmente, numa cirurgia, possa ter um risco importante de perda de reserva ovariana. E a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Aí pesa. É porque Vale a as pacientes pena. ficam angustiadas pela presença às vezes a presença do endometrioma angustia mais a paciente do que as outras lesões de endometriose. Porque normalmente num exame, numa ecografia convencional sem o preparo intestinal, ela não vê a lesão, né? Mas numa transvaginal normal, ela vê o endometrioma e ela vê uma coisa grande, um cisto grande no ovário. Então, isso deixa a paciente angustiada. E aí, elas questionam essa indicação. Será que eu não deveria operar? E aí tem essa questão que o senhor falou de perder a presença do endometrioma. Bilateral. Mas eu digo assim, a presença do endometrioma no ovário, por si só, também compromete a reserva ovariana. Mas a cirurgia, por melhor que seja o cirurgião, por melhor técnica que ele utilize, também faz com que a gente com que haja perda de reserva. Você perde folículo na retirada da cápsula, né? Aquele estudo que mostra que tem folículo ali na cápsula do endometrioma. Então, isso tem que ser o cirurgião ele tem que ser muito minucioso com isso. Então, você está vendo que existem parâmetros para você pensar, vai para um lado ou vai para o outro. Se essa paciente já foi operada anteriormente, sim, essa é uma paciente, você vai operar de novo. Espera aí, como é que está essa reserva? Vamos fazer um congelamento de óvulo ou vamos, se a paciente já deseja uma gravidez mais imediata, vamos captar os óvulos, vamos fecundar, vamos guardar e depois operar, a depender também da quantidade de embriões formados, porque isso é importante. A gente tem que pensar que tudo pode também acontecer durante uma cirurgia de endometriose. Então a gente tem que ter todo um cuidado. Então, unilateralidade, bilateralidade, cirurgias anteriores ou não, reserva ovariana. Se essa paciente começou a ter um endometrioma e de repente do nada começou a crescer assustadoramente e você está em pânico, será que essa paciente pode ter algum sinal de malignidade aí que pode vir? Então a gente, essa paciente talvez seja mais interessante a gente estar operando. Ou aquele endometrioma que tem uma sintomatologia importante, que leva a dor, perda da sua qualidade de vida, a gente tem que ter o bom senso e ver para que lado que a gente vai. Mas sempre visando reserva ovariana, sempre visando idade da paciente, desejo reprodutivo, sempre. Isso só deixa claro para mim o quanto que nós somos diversos, né? Ou seja, você tem que fazer uma personalização dentro de um assunto que já é um ponto dentro do que a gente trabalha, que é um ponto da infertilidade, né? Ligado pelo menos à infertilidade, e dentro desse ponto diversos subconjuntos de situações que vocês têm que ter esse manejo, né? De personalizar o caso. Olha que loucura. Você ter uma endometriose pélvica e de repente você vai fazer a ecografia e descobre que ela tem uma adenomiose. Eu vou deixar para a doutora Leilane falar só um pouquinho aqui rápido sobre adenomiose. Já falamos sobre endometriose, endometrioma e adenomiose. Só o que danada é essa adenomiose? O que é?
É a Pelo menos prima da isso. endometriose. É a Ela família. não é uma não é uma A família endometriose. que tá Tá ali. atrapalhando a gente, entendeu? A família inteira das oses resolver. É quando o endométrio, que é esse tapetinho que o doutor Jean explicou no Aham. começo, essa camada de dentro do útero, ela resolve penetrar ali no músculo do útero, no miométrio. E a adenomiose, ela tem muita associação com a endometriose, então, assim, não é muito frequente Mioma encontrar também, né, Leilani? miomatose uterina também. Então, é muito frequente a gente encontrar essa família aí unida. E aí, o que a endometriose, a adenomiose causa? Ela também causa cólica, um sangramento uterino, menstruação assim aumentada, menstruação dolorosa, sangramento excessivo. E também pode levar à subfertilidade. E para aquelas pacientes que estão tentando engravidar, a gente termina tendo uma atenção maior e pesquisando até mais a adenomiose, porque ela altera a contratilidade uterina, né? A gente sabe que existem padrões de contratilidade uterina a depender da fase do ciclo, né, para favorecer a fertilização, a migração dos espermatozoides na fase ovulatória e depois, né, da fertilização, em que o embriãozinho está tentando se implantar, em que a gente tem ali uma quantidade maior de progesterona, causando um relaxamento no útero para favorecer essa implantação. Então, esses úteros que são adenomióticos, eles têm um padrão de contratilidade diferente que não respeita essa fisiologia. Então, isso pode atrapalhar a implantação embrionária. A gente também tem alterações vasculares, né? Então, na gravidez, a gente também pode ter uma placentação. A gente precisa que essa placenta invada adequadamente o útero, né? Ocorre uma invasão placentária. E aí, quando a gente tem a adenomiose, a gente pode ter alterações vasculares que dificultam essa placentação. Isso pode levar a uma chance maior de ter restrição de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, consequentemente. Você pode ter, por essa alteração da contratilidade, um sangramento pós-parto mais aumentado. No início da gestação, a gente tem mais risco de abortamento. Então, nessas pacientes que já têm infertilidade, que estão fazendo a fertilização in vitro, a gente tem uma atenção maior para a adenomiose. E existem, em algumas situações, e a gente, assim, como os nossos métodos diagnósticos são cada vez melhores, ressonância, até ecografia transvaginal, a gente diagnostica adenomioses muito leves, né? Então, existem diferentes graus de adenomiose e, consequentemente, diferentes riscos associados à adenomiose. Então, não é toda a adenomiose que vai aumentar É risco de verdade. abortamento, não é toda a adenomiose que vai aumentar risco obstétrico. A gente está falando de adenomioses importantes, né? Então, isso tem que ser pontuado e pensado e explicado. Não precisa ter pânico. Meu Deus do céu, tem adenomiose. Pronto, agora, né, tenho chance aumentada de abortamento. Não é isso, né? Leilani, é tão engraçado isso. Paciente que está com dor pélvica e de repente tem um sangramento uterino também é normal associado ali, muito importante. Você tem que pensar sim na adenomiose, porque a endometriose ela causa muita dor, pode causar muito desconforto, mas não é a principal, vamos dizer, causa de sangramento. Então, a gente tem que ver essa associação de perto. Aquela paciente que tem muita sintomatologia, que tem adenomiose, né, que tem dor, essas pacientes realmente elas você tem que botar no seu raio de ação, porque elas que têm a mais dificuldade para engravidar. As taxas de implantações são menores, né, Leilani? Aquela adenomiose difusa não é o comum, tá? É uma coisa relativamente baixa essa porcentagem, mas você pode ter, e o cuidado para você abordar esse útero faz realmente a diferença quando você tem uma adenomiose difusa, porque a tendência natural de todo mundo é fazer a esterectomia, mas para quem quer engravidar, você tem que repensar algumas coisas. Por isso É. que é importante, durante o tratamento, a gente também vai ter que individualizar. E a endometriose, quando tem adenomiose, aí a confusãozinha fica um pouco. Por isso que ela é uma doença contenciosa. Ela causa realmente muita confusão, porque você, da patogênese ao tratamento, ao manejo, gera muita discussão. E não diferente
quando ela está associada à endometriose e à infertilidade. Aí realmente vira confusão pesada para o especialista. Mas quando a gente tem a adenomiose, né, no contexto ali de uma paciente fazendo FIV, é, dependendo do grau de adenomiose, dependendo de quantos embriões essa paciente formou, de quantos filhos esse casal deseja ter, existem protocolos também específicos para abordagem da adenomiose que aumentam a taxa de implantação, diminuem a taxa de abortamento. Então, a gente também tem um manejo para esses casos, sabe? Não é uma causa perdida de forma nenhuma. Exato. Então, ao mesmo tempo que não é todo mundo que tem adenomiose, eu estou falando de um tratamento que é um bloqueio que a gente faz, né? Um bloqueio hormonal transitório ali de 3 meses, aproximadamente, 3 ciclos, e ele é transitório. Quando o bloqueio passa, a adenomiose, né, o útero pode aumentar de volume novamente, os focos podem voltar. O objetivo não é um tratamento definitivo, é melhorar aquele útero para a transferência embrionária, nesse contexto de fertilização in vitro. Mas não são todas as pacientes que precisam fazer. Então, tudo isso, mais uma vez, precisa ser avaliado. Quantos filhos esse casal deseja ter? Quantos embriões a gente teve? Qual é a pressa também nesse casal? Tem paciente que não quer fazer o bloqueio. Quer, não, 3 meses, não, quer transferir logo. Então, isso a gente precisa escutar. É muito interessante isso. No ano passado, no Escher, na Dinamarca, teve aula exatamente sobre, né, taxa de implantação, abortamento e tudo, com esses pacientes com adenomiose, fazer ou não, vamos dizer, o análogo durante um bom tempo. E eu esperei pela aula do Polis um tempão, e para agonia, assim, entre aspas, foi que ele disse que não tinha significância estatística, mas é aquela coisa. Tem pacientes que vão responder, tem outros que não. Mas Mas foi o será estudo dele, né, que achou, porque a gente tem vários outros estudos. Exato. Então, a gente tem que ter bom senso também de Sim, ver qual é a vários melhor outros estudos que paciente. mostram Será que é aquela benefício. paciente com adenomiose difusa realmente? Tem que avaliar com muita calma, porque tem as pacientes que também se beneficiam e a gente tem que correr atrás. Não pode também ficar só olhando, achando que vai resolver, porque não é assim. E só Exige mais um cuidado especial, A né? gente está falando aqui no contexto, tudo no contexto da fertilidade ou da infertilidade, mas a adenomiose, a gente tem o tratamento clínico para aquelas pacientes que não querem engravidar, que não necessariamente é esterectomia, a colocação de um DIU com progestágeno. Para a endometriose, a gente também tem o tratamento clínico, nesse contexto das pacientes que não querem engravidar, né? Mas é por isso que a gente não... Porque é tanta coisa que não dá para Só falar. para você ter uma ideia, Fernando, por exemplo, se a paciente não quer engravidar, já tem prole constituída, tem uma adenomiose com muita dor, você tem uma endometriose importante, é importante você fazer esse mapeamento. Porque não é só chegar, eu vou fazer a esterectomia dessa paciente, achando que vai resolver. Que você pode chegar lá a ter foco de endometriose importante, você pode ter aderência intestinal importante no útero ou infiltração do intestino por endometriose que necessite uma cirurgia mais ampla. Então a gente tem que ter o bom senso de sempre cuidar e individualizar quando o assunto é endometriose. É verdade. Algum ponto com relação a... Tem até aqui uma pergunta, né? Será que o endometrioma poderia atrapalhar a qualidade dos óvulos daquele ovário? Eu vou deixar para você responder, Fernanda. Quando você pega nossos pacientes ali, que a gente foge do endometrioma, capta esse óvulo e te entrega lá, você nota, na maioria das vezes, alguma diferença em termos de fertilização, blastulação Na maioria dos desses óvulos? casos, quando a gente recebe, a gente dá continuidade ao processo normalmente, né? A gente faz a ICSI no mesmo dia, né? A injeção do espermatozoide no óvulo, checa a fertilização no dia seguinte e está dentro daqueles índices que nós pré-estabelecemos, índices de normalidade. Claro que aí também vai depender idade da paciente, vai depender de algumas situações. Em alguns casos a gente até observa uma anormalidade na qualidade dos óvulos,
mas mesmo assim eles conseguem fertilizar e eles conseguem chegar, muitos deles, a um estágio de blastocísto, que é o que a gente quer quando mantém em cultivo. E aí é aquilo que a gente sempre fala no laboratório, né? Se você mantém o lado de cá também todo controlado, seu meio controlado, tudo controlado, então você já evita uma situação que você possa, o que será que aconteceu, né? E claro que tem alguns casos que às vezes a gente vê um comprometimento de líquido, em que a gente faz uma lavagem com o meio de cultivo que a gente tem ali naquele momento, já retira logo aqueles Quando óvulos vem dali. endometrioma. Quando vem aspira endometrioma, né? já retira, já joga aquela placa que a gente estava usando de captação, já joga ela fora. E a gente também já troca pega, o exato, sistema na captação. exato, já troca o tubo, quer dizer, a gente já conectado com vocês, a gente Sim. já faz um sistema de abordagem que a gente tenta filtrar o máximo possível para que aquilo dali não venha a cometer ou ter uma consequência negativa na qualidade dos óvulos, né? E essa questão da qualidade do óvulo, assim, era uma dúvida mesmo que a gente, como comunidade, tinha, né? Se a presença do endometrioma poderia piorar ali por conta da questão inflamatória mesmo, dos mediadores, poderia piorar a qualidade do óvulo. E os estudos mostram que não. O que a gente sabe é que a própria endometriose ou a presença do endometrioma piora a resposta, pode piorar a resposta ao tratamento dessa paciente. Fala de implantação e outras coisas, se tiver também as associações, né? E a estimulação ovariana mesmo, né? Às vezes elas têm elas são pacientes que às vezes cursam com uma resposta, ou uma resposta inferior àquela que a gente esperava, ou são pacientes com uma reserva ovariana mais baixa quando a gente compara com pacientes da mesma faixa etária que não têm endometriose, exatamente por toda essa questão inflamatória da doença, né? Que consome, acelera a perda ocitária, infelizmente. Mas com relação à qualidade do óvulo também, né? Aquilo que se observa no laboratório, Exato. ainda bem, porque também já chega de... Já chega de tanta coisa ruim. Né? Por isso a importância de um bom embriologista, de uma aparelhagem perfeita no laboratório, de qualidade, né, técnica, científica dos médicos que estão acompanhando vocês, para que você possa realmente ter resultado positivo. Seja para gravidez ou seja para cirurgia. Exato. E de um cirurgião que indica uma cirurgia responsavelmente, quando a paciente de fato tem indicação cirúrgica. O melhor, né? Aquilo que o senhor sempre ensinava para a gente quando eu era residente, depois fellow, né? Que o bom cirurgião mais leva a paciente quando ela não tem, ele é bom para triar aquela paciente para dizer se de fato, né, ela tem indicação de operar ou não tem indicação de operar, não está operando todo mundo. Deve haver essa ponderação, nem sei se existe esse cuidado, essa palavra, né? Esse cuidado e essa grande responsabilidade, porque são mulheres novas, muito jovens, é uma doença crônica que não tem cura, que pode voltar depois da cirurgia, e se você começa a operar essa paciente sem indicação, né, sem uma indicação real, ao longo da vida, quantas vezes essa mulher vai precisar ser reabordada? E como o senhor já falou isso outras vezes aqui, essa primeira cirurgia ela é muito importante. Ela tem que, então, tem que ser cirúrgica, como diz, como o próprio nome está dizendo, assertiva. Não tem, e alguém com essa visão reprodutiva também, da importância das estruturas pélvicas, da importância de preservar do cuidado daquele ovário, se precisar abordar aquele ovário, também, o útero, o ovário, cuidado com aquela estrutura, né? Então, assim, tem que ser alguém realmente muito capacitado para mexer na sua pelve quando tem indicação. Não pode ser qualquer pessoa, não. E aí o que eu venho falar para vocês, estamos chegando no final do podcast. O famoso. E aí eu deixo para vocês, vocês já estão fazendo essas considerações, mas as considerações que vocês acham importantes para que as nossas pacientes possam ficar mais tranquilas e que elas entendam o processo, de repente, que elas estão passando nesse momento. Gostaria da consideração de vocês dois. Bom, a endometriose não é um bicho-papão,
mas a gente tem que pensar uma coisa importante. Dor não é frescura, dor é seriedade, dor mexe com o emocional, mexe com o sexual, mexe com a vida profissional, enfim, tudo, né? Jovens que têm cólicas importantes, dismenorreia, que é aquela cólica problemática, que faz com que você perca a aula, que você perca seu trabalho, você tem que pensar em endometriose. Cuidado em relação a isso. Para os pacientes que fazem acompanhamento, pesquise seu médico, veja se ele tem realmente uma formação para estar cuidando e fazendo o devido procedimento que seja necessário. Não que ela não tenha que fazer esse acompanhamento com qualquer profissional ginecologista. Não, não é isso. Ele tem que ter uma formação para você ter realmente o que de melhor possa ser oferecido. A gente é isso, estamos juntos. Não é fácil receber o diagnóstico, não é fácil receber o diagnóstico nem de infertilidade, nem de endometriose, também não é fácil quando precisa fazer o tratamento, mas a gente está aqui para melhorar esse caminho, assim, para tornar esse caminho mais leve. Para mim, eu gosto de entender as coisas, eu gosto de entender o porquê das coisas, como é que funciona cada coisa. Para mim, isso facilita tudo na vida. Então, a gente também tenta informar vocês da melhor maneira possível para que vocês sintam segurança ao longo do processo, né? Ou para a cirurgia, ou para o tratamento clínico, ou na necessidade da fertilização in vitro. Então, assim, o objetivo é ter sucesso, mas o objetivo também é que esse caminho seja minimamente feliz, seja leve, seja que você possa olhar para trás e ficar feliz com a sua trajetória. Também esse é o nosso objetivo. Fernando, só para completar, quando a gente fala que a paciente tem que prestar bem atenção qual o caminho que ela vai seguir, eu estou falando daquela paciente que tem endometriose, que ela está consciente e ciente de tudo que está acontecendo. Se você está naquela fase ainda, estou na dúvida, confie no seu médico também. Vá conversar com o seu ginecologista. Converse com ele e a partir daí, um bom bate-papo, uma boa avaliação, com exames complementares corretos, com certeza você vai ter um segmento bacana. Então é isso. Uma vez sabendo do que está acontecendo, aí sim é interessante ter um especialista na área para estar fazendo esse segmento. Muito bom, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês dois. Duas pessoas do qual eu tenho uma estima muito grande, uma gratidão por trabalhar todos os dias. E para você que está nos assistindo aqui, gratidão por você estar nos acompanhando nessa jornada. Já estamos no 4º podcast do Instituto Verum. Vamos para o 5º, vamos para o 6º, vamos para o 10º. E a gente quer você junto conosco. E para você que esteve aqui com a gente nessa jornada, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe este assunto com quem é do seu interesse. O que o Dr. Jean falou é muito importante de ser dito. Sempre acreditar no seu médico e ter o acompanhamento melhor possível. Então a gente espera você aqui no Instituto Verum também, caso você esteja precisando. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada. Um abraço.